Posso te apresentar, então, Carolina, para a gente já começar? Mas é como que a gente faz aqui? Aí eu tenho que olhar aqui. Fica bom para assistir? Fica bom aqui também? Tá. Acho que podemos dar início. Podemos, professor. Tem como aumentar aqui um pouco? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. Hoje teremos, então, a palestra da professora doutora Carolina de Albuquerque, a palestra intitulada O Direito e a Questão Ambiental, Parâmetros Jurídicos de Sustentabilidade. A professora doutora Carolina de Albuquerque já é uma antiga colaboradora da UFSCar, do Departamento de Ciências Ambientais. Ela foi professora voluntária por bastante tempo conosco, na disciplina Políticas Públicas Ambientais e Direito Ambiental. A professora Carolina de Albuquerque é doutora em Direito Público e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem 2 doutorados, um doutorado em Ciências, né, em Ecologia Aplicada pela Exalc, que é a Universidade de São Paulo, e também tem o doutorado em Direito pela Universidade Mackenzie, né. Ela também é mestre em Direito pela Unimep, que é a Universidade Metodista de Piracicaba, especialista em Direito Constitucional pela PUC de Campinas e bacharel em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes, né. Ela atualmente é professora de Direito da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, e participa de 2 grupos de pesquisa. Ela é nossa pesquisadora associada no Centro de Estudos em Democracia Ambiental e líder do Grupo de Pesquisa Direitos Fundamentais e Sociedade na Amazônia Brasileira, difusa lá da Universidade Federal de Rondônia. Pesquisa temas de direitos humanos e fundamentais, sociedade, ambiente, justiça e democracia. Com muita alegria que nós temos, então, a professora doutora Carolina de Albuquerque conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigado pelo retorno, né, à UFSCar. E fique à vontade. Muito obrigado, professora. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Celso, né, que é um parceiro, na verdade, de academia, a UFSCar, que me acolheu tão bem durante esse período de voluntariado. Eu adorei e cresci muito trabalhando aqui, né, trabalhando dentro do SEDA, e isso, na verdade, foi o que permitiu com que o Difusa, né, que é o grupo de pesquisa que eu montei agora, né, eu e mais alguns professores, né, professor Vitor, professor Douglas, lá em Rondônia, que ele tivesse a cara que ele tem, né? Porque eu pude aprender muito aqui, dentro dessa minha trajetória tão cheia de percursinhos, assim, até chegar nesse momento, né? Então, para mim é uma satisfação imensa, tanto estar aqui na UFSCar, como trazer o nome da UNIR, né? Da Universidade Federal de Rondônia, que me surpreendeu, os meus alunos me surpreenderam, meus colegas, né, com a capacidade de pesquisa, de pensar o Brasil, pensar desenvolvimento, né, de um jeito muito mais sofisticado do que eu imaginava quando eu saí daqui. Isso porque eu já morei um tempinho lá em Rondônia, né, e esse meu retorno realmente me deixou extremamente feliz. E me faz começar a pensar como a gente precisa estreitar essas redes, como a gente precisa formar essas redes, como a gente precisa estreitar essas parcerias, porque é dentro dessas parcerias que a gente vai fazendo pesquisa de verdade, porque a pesquisa ela precisa ser compartilhada, a gente precisa falar sobre as coisas que a gente pensa, que a gente escreve, a gente precisa discutir, a gente precisa colocar as nossas ideias para elas serem debatidas, até para a gente tornar essas ideias mais adequadas, refletir sobre as problemáticas, começar a ler coisas que a gente nunca leu, né? Porque alguém sempre traz alguma ideia, né?
Então, para mim, isso é fundamental. E, no final das contas, quando eu comecei a pensar, assim, no que conversar aqui com vocês, eu pensei muito sobre o direito. No final das contas, eu fugi do direito, né? Fui fazer doutorado lá na ecologia aplicada, né? Fiquei tentando sempre trabalhar em outros cursos, dando aula de direito para outros cursos, né? Mas esse conhecimento do direito é fundamental. E é fundamental por quê? Porque a gente tem no direito uma estrutura jurídica que permite fazer com que essa estrutura jurídica seja efetivada. Então, a vinculação que o direito traz, independentemente da adequação da norma jurídica ou dos regulamentos ou do que a biologia diz, do que as ciências ambientais diz, né? Em relação à adequação, isso pode ganhar de 1000-0 do que tem em norma jurídica, mas a norma jurídica ela tem essa vantagem, que é a possibilidade de você judicializar as questões ambientais e obrigar empresas, governo e etc. a fazer o que eles não querem fazer. Então, quando eu falo que o direito dialoga com a questão ambiental e que o direito cria, assim, parâmetros jurídicos de sustentabilidade, é nesse sentido. Ele cria parâmetros de sustentabilidade ou indicadores, se vocês preferirem, que são indicadores relativamente importantes, com algumas vantagens, que é ter esse caráter vinculante, mas com algumas impossibilidades naturais, que não são impossibilidades, que são, na verdade, impossibilidades não do direito ambiental, mas do direito como um todo, né? O direito, ele vai até um determinado ponto, ele não pode fazer tudo, né? Então, ele não pode fazer tudo sozinho, ele não pode. E isso começa por quê? Porque a gente tem vários problemas para fazer com que uma norma jurídica funcione, né? Dentro de uma linguagem não técnica, né? Porque a gente quer que a norma jurídica e que o direito funcione, que o direito ambiental, afinal de contas, né, vire realidade, tudo aquilo tão bonito que a gente lê na Constituição, que todo mundo cita lá de forma descomprometida em todos os trabalhos, né? Tanto jurídicos como não jurídicos. Então, quais são esses problemas da norma? A norma, ela precisa existir, ela precisa, então, ter existência, ela precisa ser válida, né? Ela tem que passar por várias provas aí para chegar na efetividade social, ou seja, para alterar a realidade efetivamente. Essa efetividade do direito ambiental, ela sofre porque, apesar dele ser construído legislativamente, então, o legislativo vai criar essas normas, dentro do legislativo, quando essa norma está sendo feita, e depois, quando essa norma vai ser aplicada tanto por instituições administrativas, né, do Poder Executivo, como IBAMA, ICMBio, etc., como pelo Poder Judiciário, a gente ainda tem uma disputa muito importante sobre a dimensão e o sentido dessas normas. Então, está lá na Constituição e todo mundo diz, a gente tem aí um direito ao desenvolvimento sustentável, né? Temos direito ao desenvolvimento sustentável, mas, no final das contas, o que isso significa? Né? O que significa esse desenvolvimento atrelado à sustentabilidade? E por que isso é importante, por um lado, mas deve ser olhado com cuidado, né? com atenção? Porque quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, como um grande princípio constitucional, a gente está falando de uma norma que é de baixa densidade normativa. O que isso significa? Que na minha banca, o professor Celso, de doutorado, do meu segundo doutorado, o professor Celso vai se lembrar que uma professora falou assim, ela falou exatamente não, eu acho que eu vou usar minhas palavras que é mais divertido, mas ela falou assim, nossa, mas você está aí tentando determinar um conceito de desenvolvimento sustentável, todo mundo fala que desenvolvimento sustentável é tanta coisa, desenvolvimento sustentável no final serve para alguma coisa? E por que ela diz isso? Ela tem razão. Ela tem razão porque tem uma densidade normativa tão baixa, eu não sei o que é desenvolvimento sustentável.
né? E eu sei que a gente pode, sim, refletir sobre esse conceito e entender o que ele significa juridicamente. Mas se eu falar para qualquer pessoa que eu encontrar na rua, você acha que é importante desenvolvimento sustentável? Quase qualquer pessoa dirá, sim, é melhor. Mas o que é desenvolvimento sustentável? Eu não sei. E por que você não sabe? Porque, porque ninguém sabe, né? Porque, na verdade, é tão abrangente, porque também é valor, que cria um espaço de discricionariedade, né, para interpretar. Isso é importante por quê? Primeiro, porque eu levo um valor que é muito importante, que é a sustentabilidade para a Constituição, isso é importante, sim. Mas essa disputa que acontecia num espaço que era mais teórico, filosófico, vem para a própria aplicabilidade do direito, para o nosso dia a dia jurídico. Né? Então, qual é a dificuldade? Primeira dificuldade, baixa densidade normativa, mas vantagens. Eu tenho uma norma jurídica aplicável e possivelmente eficaz, que pode ser aplicada por qualquer juiz no caso concreto. Então, ele pode dizer assim: estou vendo essa poluição e, com base na Constituição, com base no desenvolvimento sustentável, eu determino que isso seja reparado, por exemplo, né? Mas mais que isso, e isso é muito interessante também, desenvolvimento sustentável como princípio constitucional, ele é o que a gente chama de parâmetro para a construção da legislação ambiental infraconstitucional. Ou seja, quando o legislador vai fazer a norma infraconstitucional, ele tem que estar comprometido com esse valor. Por quê? Porque quando alguém colocou lá na Constituição algo, ou um princípio, ou uma norma de baixa densidade normativa, o que ele queria? Ele já disse, na verdade, pela própria inserção disso lá na Constituição, dizer: legislador, crie normas jurídicas que expliquem o que isso significa. A norma infraconstitucional, ela tem que dizer para a gente o que é desenvolvimento sustentável em normas de alta densidade normativa que digam exatamente quanto de determinado produto pode ser lançado no rio. Como que eu tenho que fazer logística reversa? Quais as atividades que vai ter que ser, que devem se comprometer com logística reversa? Veja, a Constituição criou uma obrigação para o nosso legislador, no momento que ela colocou esse princípio lá em cima, tá? Inclusive, um dever de criminalização. Tá? A gente fala muito sobre essa ideia, né, de que a Constituição ela cria muitos direitos, né? Acho que a gente tem direito, tem direitos, deveres, né? Vejam, se eu tenho um direito, é porque eu tenho um dever atrelado. Quando eu digo todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu estou criando um dever para todas as empresas que usam recursos naturais e que são eventualmente poluentes de estarem comprometidas com o ambiente, né? E crio também uma obrigação de criminalização. Eu crio, sim, dentro de uma teoria do direito, a obrigação do legislador de criar crimes que protejam esse bem jurídico, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Do mesmo jeito que quando se diz lá, todo mundo tem direito à vida, à liberdade, o que eu estou fazendo? Olha, se você manter alguém em cárcere privado, ou se você cometer um homicídio, o nosso sistema vai usar de uma violência legítima contra você, você vai ser preso, né? Então, é importante estar lá, porque isso cria um monte de obrigação para o legislador e para o executivo, né? A gente tentar entender, então, o que seria essa grande moldura de proteção, né? O que significa sustentabilidade, ou quais seriam esses parâmetros de sustentabilidade, eu vou trazer para vocês como exemplo a questão da Amazônia Legal, a proteção da Amazônia Legal contra desmatamento, né? E a gente já sabe que o que a gente tem lá, qual é a realidade? Uma ocupação desregulada, um espaço extremamente vulnerável ao desmatamento. Uma centralidade estratégica, política, econômica e midiática. A Amazônia está na boca do povo, está nos jornais, está em disputa.
é sim um espaço de proteção indispensável para a estabilidade ambiental do planeta, mas é enxergada por muitas pessoas como um vazio demográfico, né? É como se estivesse lá um monte de espaço vazio, onde as pessoas fossem chegar e pudessem fazer. Não há conflito nessa ocupação territorial, porque, teoricamente, as populações que lá estavam, que lá estão até agora, não são consideradas como existentes, não é? É muito interessante quando eu falei, na primeira vez que eu me mudei para Rondônia, nossa, mas você vai para Rondônia? Né? O que que tem lá? Né? Porque as pessoas acham mesmo que tem onça. Então, essa ideologia, essa ideia-força está tão arraigada que faz com que os nossos raciocínios considerem a Amazônia como um espaço sem conflito. Um espaço que, eventualmente, alguém vai lá, desmata e põe meia dúzia de gado, ou furta madeira e vem embora, como se não tivesse uma população que está distribuída dentro dos territórios, dentro das terras indígenas, que a gente tem ribeirinho, que a gente tem um monte de cidade organizada, tem McDonald's. Tem McDonald's. Então, é muito, muito maluco a gente achar que não vai haver essa mesma disputa pelo desenvolvimento sustentável lá. Né? Então, eu vou tomar essa questão, né, para a gente conseguir raciocinar sobre o que a legislação pode fazer ou não, o que o direito pode fazer ou não, e a gente tem que pensar o direito como um fenômeno social e político. Né? O direito, ele tem limites, por quê? Porque ele é norma, mas essa norma, que é complexa, deve ser atrelada a um fato, porque eu só preciso de aplicabilidade do direito a casos concretos. E todo mundo valora. O juiz vai valorar, vai colocar valor, tanto no fato como na norma. Né? E para eu ter efetividade, eu tenho os problemas dos fatos e os problemas da norma ambiental. Né? Quais são, então, os problemas fáticos? Né? Preservação da biodiversidade, como que eu falo, como que eu protejo biodiversidade? Quanto de estoque de carbono eu devo manter? Né? Quanto de cobertura vegetal deve ser protegida? Qual é o custo ambiental de cada produção? Isso são problemas fáticos imensos, eu não sei nem como refletir sobre eles, inclusive. Mas eu sei refletir sobre as questões jurídicas, né? Então, a gente tem norma que está na Constituição, a gente tem norma infraconstitucional protetiva de floresta, a gente tem compromisso internacional assumido pelo Brasil, tanto em convenções como em normas que são chamadas de soft law. O que é soft law? São normas, na verdade, programáticas, são compromissos não vinculantes. Temos, então, um sistema nacional de decisão, que é o nosso Poder Judiciário, o nosso Supremo também. Temos instâncias internacionais de decisão jurídica, então, Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos, as próprias instâncias da ONU, que julgam, né, que valoram essa aplicação dos direitos, fazem relatórios e julgam o Brasil, no caso do sistema regional, né? Temos, e além de tudo isso, nós temos também essas normas com efeitos extraterritoriais, como exemplo o Pacto Ecológico Europeu de 2019. O que esse pacto diz? Ele diz, olha, a gente vai ter limitação de importação de carne, por exemplo, de zonas de desmatamento. Então, a gente vai fazer regulação e, eventualmente, não vai comprar. Veja, não importa que essa norma só tenha validade lá no continente europeu. Né? Inclusive, a gente vai ter aí outras normas mais novas que estão trabalhando com isso. Mas elas têm um impacto direto sobre a realidade brasileira. Então, no final das contas, o fenômeno jurídico impacta de forma maciça tudo que a gente entende como sustentabilidade ambiental, como desenvolvimento. Né? Então, o que a gente precisa saber para a gente conseguir estruturar esses parâmetros de sustentabilidade dentro de uma determinada situação? Primeiro, eu preciso de um caso concreto.
Eu não consigo, porque eu não consigo pensar todas essas normas ao mesmo tempo. Eu posso selecionar isso com resíduo sólido, poluição de água, sei lá, talvez cada um dos ODS da ONU desse aí uma centena aí de casos concretos possíveis de serem analisados, né? E daí eu preciso buscar, em relação a esse determinado caso concreto, legislação ambiental que eu tenho que regula aquela realidade. Então, eu vou separar, então, todas as normas jurídicas que tratam daquilo e como elas se relacionam sistematicamente. Por quê? Porque essa estrutura jurídica, ela está posta pela teoria do direito. Portanto, eu vou ter uma estrutura escalonadinha, né? Então, eu tenho várias normas jurídicas e cada uma está no seu lugar. Tenho a Constituição, as leis ordinárias e complementares, por exemplo, e depois os regulamentos, etc. Tá? Então, e tudo isso mais complexo, mas basicamente é isso que eu tenho. Eu preciso colocar essas normas dentro dessa estrutura e verificar a validade dessas normas. Em que sentido? Obedecendo essa hierarquia. Então, esse regulamento, ele é compatível com a norma, com a lei? Porque senão ele sofre de um vício de legalidade. Essa lei, ela é compatível com a Constituição? Se não for, ela sofre de um vício de inconstitucionalidade. Então, eu preciso primeiro olhar para esse sistema com seriedade. E não jogar lá um monte de norma dizendo que isso regula qualquer coisa. Tá? E, de forma comprometida, chegando até esses regulamentos. Os regulamentos, por exemplo, os regulamentos do CONAMA, por exemplo, né? A própria ABNT, que nos traz várias regrinhas, né? Quando a gente chega nessas estruturas pontuais, a gente tem uma reflexão sobre essa problemática de forma pontual também. Isso é de uma importância imensa. Mas a gente também tem que pensar, ou quais são os considerandos que eu vou fazer aqui rapidamente, né? Que a gente vive e tudo isso está acontecendo dentro do Brasil. E por que isso é importante? Porque a gente precisa ter consciência de que distribuição desigual de riscos ambientais e acesso desigual a recurso ambiental é injustiça ambiental, sim. Né? Que isso é multifatorial, então a gente tem mercado, política pública, desinformação, neutralização da crítica, a gente tem um monte de elemento que vai implicar em injustiça ambiental. A gente tem que entender que grandes empresas fazem marketing verde e fazem gestão antecipada de conflito. O que é gestão antecipada de conflito? Tentar criar um espaço de acomodação da crítica, né? Tanto mediaticamente como localmente com quem está sendo atingido pelo risco ambiental de forma local, porque assim eu não chego na atuação estatal. Eu não chego no IBAMA, eu não chego no judiciário, porque as coisas são resolvidas dentro de casa, são resolvidas dentro da empresa, são resolvidas dentro daquela cidade. Então, essas gestões antecipadas, ou seja, as migalhas que se joga, né, para resolver aquela problemática, elas acabam acomodando uma crítica que poderia ser muito contundente. E que a política pública ambiental, a política pública, ou seja, o aporte de recurso tem que objetivar a gestão dos impactos humanos na qualidade do meio ambiente. Portanto, a política pública ela tem que ter como foco o que há de ideal, o que está positivado na norma. Nossa, mas a norma é tão linda, as pessoas adoram falar isso também do direito, né? Nossa, nós temos uma legislação ambiental maravilhosa, mas ela não funciona. E nem, ou a norma ambiental é tão bonitinha, mas a gente nunca vai chegar lá. Então a gente vai sim, a gente entende que a política pública ela acontece, mas ela acontece direcionada para o que a gente positivou, que é o ideal. E ela precisa ir andando para lá, não ao contrário.
ela tem que buscar ir alcançando todos esses níveis que foram positivados, permitindo que o resultado alcançado seja alterado, permitindo que haja uma ampliação paulatina de sustentabilidade. É isso o indicador. O indicador é que te indica para onde ir. Não é algo que está. A norma, ela não descreve como as coisas são. Elas descrevem como as coisas deveriam ser. Mas para a gente chegar no dever, nessa idealidade, a gente tem que seguir esse rumo, né? E é por isso que é tão importante essa ideia de proibição de retrocesso. Porque, veja, se eu tenho uma norma que diz é para chegar aqui, e a política pública deve ir para lá, e a Constituição está dizendo vá para esse caminho, tome esse rumo. Você começa a voltar, a gente está tendo uma desobediência clara da norma jurídica, né? Nós temos páginas e páginas de desenvolvimento dessa ideia de proibição de retrocesso. Eu acho que hoje é um parâmetro para se olhar para os nossos casos concretos que a gente está estudando, extremamente importante. Não é nem a questão de chegar ou não no ideal, é estar em um espaço e voltar, né? A regressão é terrível, né, em relação à questão ambiental. E o papel do Brasil como um país periférico, né, periferia da Europa, né, dos países desenvolvidos, subdesenvolvido, produtor de matéria-prima, cada vez mais voltando a esse papel, né, de produtor de matéria-prima, e inserido nessa divisão internacional do trabalho como uma expansão do centro. Portanto, precisamos de ciência e tecnologia. A gente precisa, para resolver nossos problemas ambientais, de ciência e tecnologia. E o que acaba acontecendo com o direito, se a gente for pensar o direito como um sistema? O direito, ele pensa, ó, isso é lícito ou isso é ilícito. O que é lícito pode ser feito, o que é ilícito deve ser coibido pelo judiciário. É lógico que o sistema econômico, ele pensa de outra forma. Ele pensa em lucrativo ou não lucrativo, eficiente ou não eficiente. E esses dois sistemas podem dar respostas diferentes para as coisas. Algo pode ser extremamente eficiente e ser crime. Então, eles vão se irritar o tempo todo. A irritação entre os sistemas, ela é natural. Qual que é o problema? O problema é quando eu uso o direito, eu saio da lógica do lícito e ilícito e vou para a eficiência do econômico. Porque se eu não tomar cuidado, se eu comprar a lógica do econômico para o direito está deturpado. Porque o direito não é para funcionar desse jeito. O direito é para funcionar dentro de um código muito peculiar. O direito, a norma, a aplicação da norma, ela não tem que funcionar dentro de uma estrutura da política. Ele tem que funcionar dentro de uma estrutura do jurídico. Porque a política, ela cria norma. A gente tem uma relação. Mas depois que a norma foi criada, ela se afasta do que as pessoas pensaram quando a criaram. Ela se afasta do legislador e vira direito. E aí a briga é por lícito e ilícito, válido e inválido, constitucional e inconstitucional, legal e ilegal. E é esse o debate que deve ser feito. E a gente tem mais um problema, né, que a gente precisa considerar, que são essas relações que o direito brasileiro, como o Marcelo Neves fala isso muito bem, né? As relações de subinclusão e sobreinclusão do direito, né? A gente sabe que existem grupos sociais que têm muito mais acesso, ele acessa aos seus direitos de uma forma muito mais fácil, e há uma certa dificuldade do sistema em fazer com que eles sejam responsáveis pelos seus deveres. E outros grupos sociais que é muito fácil imputar dever, mas para esses grupos é muito difícil acessar o direito, pelas estruturas que a gente tem, administrativas e jurídicas. Então,
dentro dessa lógica toda, a Constituição acaba perdendo sua força, porque a gente olha para o direito e fala assim, ah, mas o direito é para quem? Esses princípios servem para quê? Né? E nisso, toda essa estrutura que é tão organizada e bonitinha de desenvolvimento sustentável, também acaba perdendo força normativa porque vai para essa lógica do político, do econômico. Eu não estou dizendo que o político e o econômico não influenciam a feitura da norma, né? Mas eles não podem influenciar a interpretação dessa norma, de uma forma tão direta, pelo menos. Né? Então, o que esse desenvolvimento sustentável vai agregar? A necessidade de eu ter uma justiça intergeracional e espacial, de forma ampliada. É por isso que o direito ambiental é tão legal. Ele é legal, ele é legal e ele é diferente, porque ele pensa nas gerações futuras de forma imediata, na aplicação da norma hoje. Os outros ramos do direito não pensam nisso, de forma direta. E ele pensa também numa justiça espacial. Ele não está nem aí se é fronteira, se a poluição vai acabar indo para outro país. Ele quer resolver essa problemática ambiental que ele entende compartilhada. A teoria do direito ambiental entende isso. Né? E vejam, se a gente não tivesse faltarem instrumentos protetivos da sustentabilidade na estrutura jurídica infraconstitucional, há uma inconstitucionalidade por omissão. Algo pode ser inconstitucional, tanto por dizer uma coisa que a Constituição veda, como por não regular algo que a Constituição mandou. Quando a Constituição diz devemos ter um ambiente ecologicamente equilibrado, o que ela está obrigando? Ela está obrigando o legislativo a atuar, porque senão há uma inconstitucionalidade, sim, pela omissão dos poderes públicos. Até porque esses parâmetros infraconstitucionais, eles vão complementar o significado do desenvolvimento sustentável. É tão amplo, mas a norma infraconstitucional vai dar cara do desenvolvimento sustentável. E o que é dar cara? É também limitar. Veja, quando eu coloco lá na Constituição, todo mundo tem direito a mandado de segurança se houver violação de direito líquido e certo. Todo mundo sabe. Vem uma lei e fala assim, mas você tem prazo. Não há limitação? Sim. E por que há isso? Porque há uma necessária concretização desse direito. Vai determinar prazo, critérios. Então, tudo isso vai fazer com que o que tem lá na Constituição, desenvolvimento sustentável, seja complementado esse princípio pelo que eu tenho nas normas infraconstitucionais, abaixo da Constituição, havendo uma circularidade terminológica. O próprio conceito de desenvolvimento sustentável que está lá na Constituição é determinado pelo legislador. Em todas essas norminhas infraconstitucionais, ele está dizendo para a gente, olha, é isso o desenvolvimento sustentável, não precisa sofrer. E como são projetos, ele projeta o que a gente deve alcançar. A gente chama isso de norma programática, né? É como se houvesse um programa a ser cumprido para determinadas normas, né? Qual é o nome do professor? Não vou lembrar. Bom, Porto Macedo, o professor Porto Macedo, ele que trabalha muito mais com teoria do direito, filosofia do direito, ele fala que a questão ambiental, o direito ambiental, a gente fala, é quarta geração, é direito de coletivo, é isso. Ele fala, a gente tem que trabalhar dentro de um marco teórico de direito social. Por quê? Porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de política pública, a gente precisa de investimento. Então, é um programa, sim, como qualquer direito social, como direito à educação, como direito à saúde. Eu fixo um programa para a gente efetivar. O que favorece e o que desfavorece essa efetividade desse quadro, né? A gente tem, então, essa efetividade desfavorecida por
Inflação legislativa, muita norma, ninguém consegue saber o que tá lá. Né? Eu e o Código de Trânsito, né? Eu gosto de falar, como que é? ICMS. ICMS, gente. O que é isso, né? O que acontece? O que come? Como vive? Como morre? Não sei. Não sei o que acontece com o ICMS. A gente tem tanta norma que é difícil até para quem é do direito. E assim, eu consegui terminar 2 doutorados, então, no mínimo, jogo de cintura eu tenho. E não conheço todas as normas. A questão da normatização simbólica, né? Eu coloco algumas coisas como símbolos. Eu coloco lá um nome bonito, que é tão abstrato, tão sem... que não serve para nada. É mais ou menos a questão da dignidade da pessoa humana. E, se for bem efetivada, se for bem estruturada infraconstitucionalmente, pode ser a resolução de todos os nossos problemas, né? Mas se ela ficar lá só como símbolo, uma palavra bonita jogada, serve para proteger qualquer lado em relação a qualquer coisa. Eu tenho instrumento ineficaz, controle. Então, falta de uso de tecnologia, por exemplo, para verificação de dano ambiental. Derrogações sistemáticas, fica mudando a lei o tempo todo. Esse eu adoro. Administração tolerante ou desprovida de recursos que a favoreçam. Administração tolerante com as infrações. E não só tolerante com as infrações, mas tolerante com as grandes infrações. E às vezes, inclusive, muito pouco tolerante com infrações pontuais de pequenos grupos e grupos vulneráveis. Né? Quem nunca cometeu uma infração ambiental que atire a primeira pedra? Se for rememorar a sua vida, até porque a gente, né, há alguns anos atrás, a tolerância em relação à questão ambiental era mais forte. Ela vai ser favorecida por divulgação do conteúdo da norma. A norma deve ser acessível, as pessoas precisam saber que aquilo é norma jurídica, né? A norma tem que ser inteligível, elas precisam conhecer e entender. A norma tem que ter perfeição técnica, ela tem que ser clara e ser precisa. Eu preciso saber aonde eu vou aplicar. Preciso de estudos preparatórios. Preciso de consequências adequadas e socialmente aceitas. Isso é muito difícil também, né? Porque a gente tem uma questão também de ideologia que envolve a questão ambiental. Se ninguém aceita as consequências, se entende que as consequências são injustas, é muito mais difícil da gente ter efetividade. Daí a briga vai o legislador para alterar a norma. A disputa vai mudando de espaços. Expectativa de consequências negativas por aquilo que você faz. Sabe aquele negócio, não dá nada? Mas isso não dá nada. Durante muito tempo, realmente. Agora a gente tem aí algumas... A questão da participação popular, coesão social, adequação da normativa à situação política e às relações de poder. Se as relações de poder, se os órgãos que têm poder não compactuam com a norma, é mais fácil o poder deixar de ser poder ou da norma ser alterada. Contemporaneidade das normas com a sociedade. Né? A norma ser uma foto dessa sociedade em que a gente vive, né? E ter um ordenamento coerente. Ele, na verdade, seja estruturado de uma forma coerente. Mas uma recepção da norma pelos destinatários e pelo juiz. Todo mundo, então, aceitar essa norma como válida. Veja. É aqui que está a briga. Efetividade. Não é só ter uma norma jurídica. Ter uma norma jurídica é um passo. Existe a norma, ótimo. Ela é válida, ótimo. Ela, portanto, é válida, é compatível com a Constituição. Ótimo. E agora eu preciso fazer o quê? Ela se realize no mundo real. Então, esse é o nosso terceiro passo, né? Acho que é o Norberto Bobbio, ele diz, nós não precisamos mais de normas de direitos humanos, nós precisamos
né? A luta da existência, né? A estruturação está aí, as normas estão aí, né? Então, a gente tem aí qual é o nosso panorama, né? Uma Constituição que protege esse desenvolvimento sustentável, protege o direito o meio ambiente ecologicamente equilibrado, impõe o dever de defendê-lo e preservá-lo ao poder público e à coletividade, para presente e futura geração, e também defende as garantias ao desenvolvimento nacional como objetivo da República, né? Então, a gente vai ter, assim, então, o que esse desenvolvimento sustentável nos dá? Né? Depois, quando a gente for disponibilizar, a gente coloca um link do Drive com esse roteirinho também. Acho que é legal, né? Então, a Constituição, tanto ela manda criar essas normas para o futuro, mas ela faz uma outra coisa muito legal também. E isso a gente tem um problema muito significativo no Brasil, principalmente em regularização fundiária, né? A Constituição fixa, né, esses parâmetros, e tudo que eu tinha antes da Constituição tem que passar por um funil de recepção, a gente chama. As normas vão ser separadas entre as que vão ser recepcionadas pela nova Constituição, porque a gente tem muita norma antiga. O que não for compatível não pode ser aplicado. Não são recepcionadas. Essa Constituição vai dar lógica e coesão a um determinado ramo do direito, porque ela tem uma força jurídica superior, ela é suprema, e vai organizar toda essa estrutura escalonada. E ela é o que a gente chama de moldura de interpretação jurídica do direito ambiental como um todo. Vejam, né? O Kelsen, ele vai ter uma coisa muito interessante lá na sua teoria do direito, né? Que tem um debate aí, mas ele vai dizer, ó, a norma jurídica fixa uma moldura. É lógico que são possíveis interpretações diferentes, mas você não pode fugir da moldura, bem. Só assim, não, agora eu não quero mais a sustentabilidade do desenvolvimento. Aí não dá. Vamos pensar que desenvolvimento é só crescimento. Entendeu? Não dá. Dá para dançar aí no meio? Dá. Não dá para pular para fora? Não dá. Vamos lá. Então, quando a Constituição, lá no artigo 225, ela olha para esse desenvolvimento sustentável, a norma jurídica ela se estrutura dentro de um caput, né? A legislação. E depois vários incisos. E nessa partinha aí da Constituição, já traz vários parâmetros de sustentabilidade. Eu vou falar de alguns aqui rapidamente, mas eu enumerei, porque a gente já tem aqui um monte de parâmetro. E eu já vou fazendo com que o que era absurdamente abstrato fique um pouco menos abstrato. Então, dever de defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, proteção da sadia qualidade de vida e, portanto, vínculo com a saúde, tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental da atividade, preservação e restauração de processos ecológicos essenciais, manejo ecológico de espécies e ecossistemas, preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do país. Ainda é abstrato? Ainda é. Mas veja que eu já tenho aí uma fotografia mais clara do que é o desenvolvimento sustentável. Preservação da diversidade e integridade. Definição em todas as unidades da federação de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Da unidade de conservação, existência de unidade de conservação. Reserva de lei para alteração e supressão desses. Então, posso criar por decreto, mas só posso extinguir por lei. Estou criando uma dificuldade formal. Adoro dificuldades formais para redução de proteção ambiental. Porque a formalidade, assim, é por lei. Mas você entende como a interpretação fica mais difícil? Então faz a lei. Critérios objetivos são sensacionais. Às vezes não são os critérios objetivos que a gente gosta, né? Às vezes a gente gostaria de critérios objetivos mais abrangentes.
mas critérios objetivos são capazes de fazer uma proteção, às vezes, muito mais eficiente. Controle de produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco de vida e qualidade de vida e meio ambiente, promoção de educação ambiental, proteção de fauna e flora, vedadas práticas que coloquem em risco sua função ecológica, sancionamento penal, administrativo e civil, exploração dos biomas, né, dentro de condições que assegurem preservação, indisponibilidade de terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, né, necessárias à proteção desses ecossistemas. Então, vejam, isso aqui já regula o uso de solo na Amazônia, e regula muito. Mesmo tendo plasticidade. Mas a gente não tem só a Constituição. A gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, que traz também parâmetros fixos. Meio ambiente como patrimônio público, racionalização de recurso, planejamento e fiscalização, proteção de ecossistema, recuperação de área degradada, critério e padrão ambiental. Mas, na Política Nacional do Meio Ambiente, a gente já tem planejamento, participação, preservação, medida de recuperação, indenização no caso de degradação. Tá lá. Só não enxerga quem quer. E mais, quando eu tenho a Política Nacional do Meio Ambiente, quando eu crio o Sistema Nacional do Meio Ambiente com os órgãos, eu já dou as competências para os órgãos fazerem as suas atividades. Vem da moldurinha da própria estrutura normativa de desenvolvimento sustentável se formando? Então, zoneamento ambiental, avaliação de impacto, licenciamento, incentivo à qualidade ambiental, criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção, espaços territoriais especialmente protegidos, Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, penalidades, né? Então, a gente vai ter aí estratégia de comando e controle, estratégia econômica, autorregulamentação, macropolítica, tudo para implementar isso. Vejam, aqui a gente já tem alguns parâmetros jurídicos ótimos para pensar no desmatamento da Amazônia, por exemplo. CAR e licenciamento. Vocês já imaginaram se o CAR fosse efetivamente realizado e se os licenciamentos fossem rígidos? O que Tomaria mais uma coisa: proteção efetiva de unidade de conservação e terra indígena. Acabou. Mas é moroso, é complexo, tem burocracia. Isso demonstra o quê? Que é uma questão, sim, de política pública. Então, eu preciso de recurso público para que o que fala na norma possa ser efetivado. Né? E ainda tem o Código Florestal, né? Vai ampliar a concretização, a diminuição da abstração, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, porque ele vem, o Código Florestal, para organizar APP e reserva legal. Dentro de um formato objetivo. São 45 graus de declividade. É 80% ou 35% ou 20% da área rural. É encosta de rio, é encosta, é topo de morro, é olho d'água. Vejam, o que era absolutamente abstrato fica absolutamente concreto dentro do meu Código Florestal. Né? Então, vejam, CAR, APP e RL, normas que criam um sistema de parâmetros de sustentabilidade que podem não ser os melhores. Depois a gente pode brigar, mas não era essa metragem que tinha que ter na beira do rio. Isso é um outro problema. Mas tem um parâmetro não biológico, um parâmetro não geográfico, mas eu tenho um parâmetro jurídico de sustentabilidade. Está posto. Ele é necessário, ele é vinculante e ele é determinado juridicamente, de forma concreta e deve ser protegido.
E somado a isso, eu tenho o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né? Vão servir aí para, desde evitar desmatamento, né? Até distribuir o custo de oportunidade do não desmatamento para toda a sociedade. Não só para o proprietário rural. Não é só ele que deve arcar com isso, a própria sociedade mesmo. Vamos pegar uma terra pública e destinar, né? E isso tudo lá no Sistema Nacional, vinculado a ações de zoneamento, né, municipal, etc., que podem até diminuir reserva legal. Tudo de forma objetiva. E temos a Lei de 2006 sobre gestão de florestas, gestão eficiente e racional de florestas. Temos plano para consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono, né? Temos essa resolução de 2008 do Banco Central, que quer vincular o crédito rural à comprovação de alguma conformidade ambiental. Vocês já imaginaram todo financiamento, tanto lá do Banco Central, como de todos os recursos públicos para a empresa e para a propriedade rural, passassem pelo crivo da conformidade ambiental básica legal. Básica, não estou falando. Do mesmo jeito que você vai lá financiar um imóvel para você na Caixa Econômica Federal. Eles não vão te dar o dinheiro para imóvel inapto para financiamento. Vão te dar? Por que o proprietário rural pode receber esse dinheiro sem comprovar regularidade? Nós já temos algumas resoluções com algumas avaliações de risco, tá? Mas isso ainda é muito incipiente e deve ser fortalecida. Deve ser fortalecida pelo próprio governo, pela própria legislação. Então, a legislação é perfeita? Não, mas a gente já tem algumas coisas aqui. Então, quais são esses parâmetros de sustentabilidade se a gente fosse fechar um quadro aqui, né? Para desmatamento na Amazônia, por exemplo. Essa busca pelo desenvolvimento sustentável não dá para fingir que ele não existe, ele está lá. Imposição de licenciamento ambiental, realização de CAR para aumentar controle e facilitar a fiscalização, proteção de APP, proteção de RL, proteção e fiscalização e recuperação de unidade de conservação em terra indígena, saneamento ecológico econômico, gestão adequada de florestas e proteção das comunidades locais, atuação de órgãos ambientais em fiscalização e adequação de área, ordenação do território e incentivos econômicos para ações de desenvolvimento sustentável e limitação de crédito para atividades degradantes. Tudo isso é parâmetro de sustentabilidade jurídica. Para a gente começar a fechar esse raciocínio que eu quero fazer com vocês, eu peguei todas aquelas condições que desfavorecem a efetividade das normas e pensei nessa nossa estrutura aqui, tá? Para a gente começar a refletir sobre isso. O que desfavorece, então, a efetividade? A normatização simbólica, então ter só princípios abstratos não dá. Derrogações sistemáticas, todas as anistias que nós temos visto, inclusive do Código Florestal, mandam uma mensagem de que não vai acontecer nada. E que se agora isso é uma violação, uma infração, que mais tarde não vai ser mais. Administração intolerante ou desprovida de recursos, né? Essas estruturas de execução e fiscalização nacionais e estaduais. A gente precisa de recurso humano, financeiro, são necessárias ordens executivas superiores e políticas públicas coerentes. Vocês sabem que lá em Cacoal, onde eu moro, agora tem uma política pública, né? Um investimento de recursos humanos e financeiros para lei seca. Então, eles realmente fazem vários pontos, bafômetro, parará. De um jeito muito organizado, né? Esse semestre não, mas o semestre anterior eu dava aula na sexta-feira à noite. Eu já fiz, acho que uns 6 bafômetros. Não importa por onde eu vá para minha casa, eu acabo topando com a lei seca. Quando eu falo assim, ai, não, tô tão cansada, porque eu acabei de dar aula, entendeu? Eu não tava no bar, eu tava dando aula. Eu vou embora, eu topo com a lei seca. O que isso demonstra? Isso demonstra que
Eu posso ter a norma, a melhor norma do mundo. Se eu não tenho uma política pública que coloca esses recursos humanos, ordens executivas superiores, que coloca esses recursos humanos para trabalhar naquilo, eles vão fazer outras coisas. Aquele corpo de policiais, eu não sei qual a competência perfeita, mas ele poderia estar parando moto para verificação de documentos, eles poderiam estar fazendo um milhão de outras coisas, mas eles estão fazendo aquilo. Então, aquele recurso está direcionado. A gente precisa de recurso direcionado, né? E as condições que favorecem, né? A questão da divulgação e efetividade, né? Divulgação de conteúdo de norma. A gente tem sim a questão ambiental como interesse da grande mídia. Então, eu acho que há uma ampliação desse conhecimento, nem que seja para dizer assim, eu não concordo. Mas aos poucos a gente tem sim uma divulgação boa, né? Eu acho que todas as normas que a gente selecionou lá, reserva legal, APP, elas são inteligíveis. O que a gente tem às vezes, né? Pelo menos foi o que quando eu estava estudando assentados, eles sabiam mais ou menos o que era a área de APP e o que era a RL dos assentamentos, lá em Rondônia. Mas eles tinham uma dificuldade de cumprir com a norma. Por causa da área ser pequena, tamanho do lote, falta de assistência técnica. Mas eu achei que eles não iam conhecer a norma. Então, a gente já tem aí, talvez, um primeiro passo. Perfeição técnica. As normas são relativamente claras e precisas, né? Consequências adequadas e socialmente aceitas. A gente vai ter um debate aí sobre essa intensidade da aplicação dessas normas na Amazônia Legal, não é? Então, a gente tem aí uma incongruência entre as políticas públicas que aconteceram, sei lá, 40 anos, por exemplo, há 50 anos, com as políticas atuais, né? Quando eu tinha uma política pública de vá, e para você consolidar o seu lote, você precisa desmatar, agora assim, agora você tem que reconstituir uma reserva legal. Veja, não dá para fazer isso sem um favorecimento técnico, um favorecimento econômico, um favorecimento político, né? Porque é maluco. Se falassem isso para mim, eu ia ficar louca. Vocês estão loucos, né? Meu, até onde vocês falaram que ia fazer uma coisa, agora fazer outra. Totalmente diferente. Então, a gente precisa entender que essa não aceitação social, ela tem raízes em políticas públicas estatais. Né? Expectativa de consequências negativas. Então, uma baixa percepção de capacidade punitiva estatal para grandes empreendimentos e uma alta percepção de punição de populações vulneráveis. Isso a gente sabe. A coesão social está impactada por toda essa questão, né? As pessoas não se unem, elas acham que há uma injustiça, né? Se eu não posso, mas o outro pode, e quando é na fazenda, e quando é no assentamento, e quando é. Adequação à situação política, né? E relações de poder. A gente tem sim um problema de adequação normativa, porque é uma situação altamente conflituosa. Isso a gente tem conflitos. A participação popular é incipiente no país, então as pessoas não se sentem, não tem pertencimento àquela política pública, né? Isso é muito, muito maluco. Parece alguma coisa que vem lá de cima para baixo e pronto. Às vezes sem conhecer a própria realidade da população, do que ela precisa, né? Mas é um ordenamento coerente, que trabalha com a ideia de desenvolvimento sustentável, que trabalha com estruturas protetivas, que pensa sim na sustentabilidade. É um ordenamento técnico, isso é inegável, né? Então, essa estrutura que a gente tem de desmatamento, ela é adequada, ela é válida, ela é cumprida de forma parcial, né? Mas essa efetividade da norma, como a gente falou aqui, não está vinculada a uma questão jurídica. Porque essa capacidade de inibir esses processos de desmatamento ilegal diretamente relacionada com fatores externos ao direito, né? Que é a política, que é a economia, que é a política pública, que é o recurso financeiro chegar, que é o recurso humano atuar dentro daquela estrutura, né? Então, a norma é adequada para essa regulação, mas
todas essas condicionantes fáticas, políticas e econômicas, acabam implicando em certa inefetividade da norma jurídica, né? Quais são as estratégias, então? Política pública e uma estratégia que não é o objeto da palestra, mas eu vou ter que dizer aqui, porque eu acho que talvez essa seja uma das grandes coisas que a gente precisa em relação à gestão pública, que é transparência de informação pública. A gente precisa ter acesso a dados. A gente não precisa sofrer para ter acesso à informação pública, para informação de interesse público. As pessoas precisam ter livre acesso a todo esse material. Mas por quê? Não importa, sabe? A gente pega lá a lei de acesso à informação, a gente pede alguma coisa, e mas por que você quer saber? Não importa, eu só quero saber. E quero saber por coisas que eu não quero te contar, eventualmente. Mas a informação é pública, então deveria ter um acesso fácil. Ou então, às vezes, até tem acesso, mas é sofrido, e são várias fases, e está desestruturado. Ou a informação ela é entregue de um jeito tão assombroso que você não consegue entender. Então, esses parâmetros jurídicos de sustentabilidade, eles fixam, sim, um modelo para essa política pública. É uma prescrição. É como deve ser, né? E isso deve direcionar a ação do Estado e dos particulares, né? E esse modelo de sustentabilidade normativo, ele é um programa, ele é programático. Ele fixa uma trajetória a ser percorrida pelo Estado em busca dessa idealidade, né? É aquela história, aquela ideia clássica, né, do que serve a utopia, né? A utopia serve para caminhar, mas é para caminhar em direção dessa utopia. E é isso que deve levar a gente a fazer essa trajetória em busca dessa proteção ambiental, dessa proteção jurídica ambiental. Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que eu tenha sido clara, eu espero que vocês tenham gostado. E acho que agora eu estou aberta a perguntas. Ah, tem. Ai, como que eu abro, Vinícius? Não, mas se você fazer pergunta, eu faço para você aqui, ou você quer que eu entre no... Não, pode fazer. Dá para você falando, o microfone dela está aberto, que o pessoal consegue escutar. Você pode falar e eu repito. Pode ser também. Esse é o meu microfone do computador. É mesmo. Posso falar? Pode. Agradecendo no chat. Imagina, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi também um revival aí das nossas aulas, né? Foi muito legal ver algumas carinhas que eu conheço, e instigar vocês para um debate, né? Mais uma vez, eu estou super à disposição. Quem quiser conversar sobre as questões, quem quiser ter perguntas, quiser material, por favor, entre em contato, que vai ser uma felicidade, tá bom? Pode falar, né? Carol, você trouxe uma questão que é a complexidade de uso e ocupação da Amazônia. A gente percebe pela literatura, claro, a gente tem alguma noção, né, pelo que a gente vê pela mídia, pelas ONGs, só que quando nós estamos lá nesse ambiente, a gente entende como que essa legislação e esses protocolos internacionais, eles pairam sobre a Amazônia, né? Como se não tivesse uma população, como você disse, distribuída ali dentro da Amazônia e fazendo uso daquele território. Entendeu? Eu já vou até trazer para a realidade do que eu estou falando. Aí a gente estabelece, que eu até abordo isso nos meus estudos, os campos de disputa na Amazônia. Né? A gente tem campos estabelecidos e bem delimitados. E avançando pela desregulamentação ambiental, pela ausência de fiscalização que você falou, e aí é um problema muito sério, porque a gente tem instrumentos de fiscalização, mas a gente não tem recursos e pessoal para fiscalizar, né? Endossado sempre pelo poder público omisso e conivente, né? Bom, me parece que se a gente se aproxima mais perto desse ambiente, se a gente está dentro desse ambiente, em Rondônia, no Pará, dentro da Amazônia, a gente percebe que esses protocolos internacionais firmados e assumidos pelo Brasil, né, para garantia de direitos humanos, para o desenvolvimento sustentável tão utópico para a gente,
esses protocolos, eles pairam sobre a nossa realidade, né? Assim, eu te pergunto, como que a gente consegue efetivar um instrumento norteador e significativo para a inclusão do desenvolvimento sustentável dentro das especificidades brasileiras e amazônicas? Eu estou perguntando, porque a estrutura jurídica, como os preceitos da Constituição, me parecem que eles são suficientes, né? Inicialmente, então, são suficientes. A gente podia partir daí. A gente tem uma boa estrutura jurídica, como você colocou, perante o controle e manipulação desses espaços de tomada de decisão em âmbito local, especialmente no interior da Amazônia. Nós temos espaços de tomada de decisão, espaços coletivos, conselhos municipais, conselhos ambientais, conselhos de unidade de proteção, né, unidade de conservação, com participação manipulada. Só que a participação está acontecendo, está sendo promovido esse espaço, só que ele é manipulado, que a gente sabe. Como que a gente vai fazer para transpassar essa que é uma especificidade da Amazônia brasileira? Sabe que eu acho que o primeiro passo é a verificação de como essas coisas acontecem. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro de alguns estudos que a gente andou fazendo, a gente começou a trabalhar com a ideia de perversão do direito. Então, é essa a ideia. Precisa ter participação popular. Então, tem conselho. Mas o conselho ele não é efetivamente participativo. Ou então, o conselho ele só toma um tipo de decisão. Sempre em pró ao crescimento. Nunca, sempre a ideia de crescimento econômico, nunca a alteração de IDH, por exemplo. Sempre essas estruturas de poder acabam, né? Eu acho que são... Então, a gente precisa começar a relatar isso. E relatar isso cientificamente. A gente tem que olhar para esse conselho, a gente tem que olhar para essas atas, a gente tem que olhar para essa estrutura e começar a divulgar todas essas problemáticas. Essa problemática está aprendida pela ciência, como um problema científico. Claro, está descrito. Vou disponibilizar o resumão. Você fazendo. Daí você falou do livre acesso à informação, mas quando a gente tem essa informação disponível, disponibilizada, a população não sabe o que fazer com essa informação. Não, então, é aí que eu ia dizer. Então, a gente precisa, primeiro, começar a caracterizar isso. Nesse ponto, a universidade pública ela tem uma função, não tem jeito. Primordial. Então, a gente precisa, primeiro, descrever isso, divulgar essas dificuldades. E tudo isso tem que estar atrelado a uma educação ambiental efetiva. Não tem jeito. Só que a gente também sabe que esses espaços, né, existe uma dificuldade muito grande em relação à efetividade da educação ambiental, essa questão da educação ambiental ser transversal. É um problema imenso, né? Porque é lindo. Eu acho muito legal essa ideia de ter educação ambiental de forma transversal em todas as disciplinas. Mas é aquela história do cachorro com muito dono, né? Que ninguém trata. O outro tem que fazer, o outro faz. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que curricularizar o que é importante. Tem que curricularizar, tem que ter um espaço, tem que ter carga horária, porque isso deve ser discutido. Tá? Porque, vejam, na Amazônia é muito mais difícil falar sobre essas questões. Muito mais difícil. E daí eu coloco também, eu vou jogando rápido para não me estender, a gente tem o aval do Estado, né? Quando ele faz a concessão para o uso da terra de grandes corporações. Hoje nós temos a 7ª maior e mais poderosa empresa do mundo dominando a Amazônia na mineração. Como que a gente vai pegar universidades locais, pequenas, precisar informação e bater de frente com a 7ª maior empresa do mundo, que está na justiça, pedindo o direito de mineração em terras indígenas, e eles recorrem, e quando eles são punidos ao rigor da lei por tragédias ambientais, eles fazem acordo, o judiciário aceita acordos, né? Então, a gente incorre numa situação de territórios manipulados por essas empresas, grandes corporações, com o aval do Estado brasileiro. Mas eu acho que isso é você que tem que me responder. Eu? Não, eu vou dizer porque é basicamente o que você está estudando, né? Então, assim, o poder econômico sempre vai existir. E prevalente.
E é por isso que a gente precisa de um judiciário livre e imparcial. A gente precisa. E a gente precisa do Ministério Público forte. Por quê? Porque, assim, as pessoas, elas não podem... A gente dá educação ambiental para conscientizar, para ter coesão social e tudo. Mas a gente não pode imputar as pessoas que estão lá vivendo a sua vida, dentro de uma sociedade complexa com seus problemas, que abrace para si problemas que são de uma magnitude desse nível. Então, assim, a gente precisa de estrutura pública que faça isso, né? O Ministério Público ele tem algumas ações, né? Eu fiz um levantamento sobre a atuação do Ministério Público no caso de Belo Monte. Então, entrou com dezenas de ações civis públicas, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que a gente também está aprendendo a fazer essa ação, né? Como Estado. A disputa está dentro do Estado. Então, é o próprio Estado que é Ministério Público e é o próprio Estado que, às vezes, é acionista da empresa poluidora e é o próprio Estado que é o juiz que julga. Então, assim, o Estado, ele está disputando, a questão ambiental está em disputa, né? E a gente vê isso mesmo na Amazônia, isso é muito mais delicado, isso é muito... Lá é a flor da pele, né? A questão ambiental, né? Até por esse sentimento de injustiça dos pequenos, que acaba gerando uma coesão social que não é real com grandes proprietários, com grandes empresas poluidoras, né? Então, na verdade, o pequeno que é multado porque ele não faz proteção de reserva legal, ele se sente parte dessa briga de grandes mineradoras, por exemplo, grandes empresas de pecuária, grandes, né? Porque ele acha que é tudo a mesma, tudo faz parte da mesma coisa, porque, bem ou mal, dentro dessa lógica, a gente tem uma criminalização da pobreza, né? A gente tem uma dupla imputação. Então, você é imputado porque você não tem recurso, e daí o Estado vai e imputa porque você está irregular. Então, você não tem assistência técnica, você não tem um monte de coisa, mas ao invés do Estado vir e resolver isso com a política pública, ele vem e faz imputação de crime ou de infração administrativa, porque você não consegue fazer o que o Estado pretendia que você fizesse. Então, quando eu chego num outro nível, eu também... Então, é um discurso. E esse discurso, ele precisa ser não desmontado, mas ele precisa ser percebido na sua plenitude, né? Mas isso é um caminho aí árduo, eu acho. Tem aqui a Gabriela. Uma pergunta. É realmente muito difícil conseguir achar informações ambientais. Hoje eu faço estágio na prefeitura e é possível observar que precisa de mais investimento em um sistema ambiental municipal, que mesmo estando na lei, ainda não há recurso financeiro e humano para colocar em prática, o que dificulta a realização de várias atividades. Na sua opinião, qual seria o caminho para implementar um sistema de informação ambiental? Eu acho que a sistematização da informação é importantíssimo, é mesmo. Mas se a gente tem tanta dificuldade com essa questão de recursos humanos, recursos financeiros, só a disponibilidade. A gente parte da disponibilidade sem dificuldade. Partimos, então, de um sistema relativamente caótico, né? Relatórios diários, semanais, mensais, anuais, e das pessoas que têm interesse nessa informação que vão ter que trabalhar com essa sistematização inicialmente. E isso já é um primeiro passo, né? Quando eu estava estudando pecuária na Amazônia, o pessoal da MP pediu lá no estado do Amazonas as guias de trânsito, as GTAs, né? E elas não foram disponibilizadas. Houve uma batalha judicial para o Estado, dar para o Estado, que é o Estado da Amazônia, dar para o Estado, o Ministério Público, as guias, que, na verdade, permitiriam uma melhor fiscalização dessa questão, né? Então, veja, mas não está sistematizado. Não tem problema, está desorganizado,
Acho que talvez sejam a questão da questão do programa, né? Como que a gente chega mais perto? Então, primeiro você disponibiliza fácil e depois você vai criando instrumentos de aperfeiçoamento, talvez, Gabriela, eu acho. Mais alguém? Bom, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Gostei muito de conversar com todos vocês. A gente vai disponibilizar, então, eu vou disponibilizar, então, o resumo. Eu faço um drive e mando para o Vinícius, pode ser? E ele coloca na descrição. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição de todos, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Queremos agradecer, viu, professor, pela disponibilidade, pela palestra magnífica. Agradecer a todos aí também pela presença. E pela participação. E pela participação. Obrigada, Vinícius. Obrigada.